Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversa sobre Rodas da Nova Veículos. Eu sou o Leandro e estou aqui com meu amigo, meu colega de trabalho, Juliano Savoldi. É isso aí, pessoal. Então vamos para mais um episódio, nosso terceiro episódio, com um assunto bem importante, tá? E quero reforçar para vocês que sigam a Nova Veículos nas redes sociais, no Instagram e nosso canal do YouTube. Então, o tema de hoje é segurança rodoviária, né? Então, quais os cuidados que todos devemos ter, né, no trânsito? E quando eu falo todos, não necessariamente é só o motorista, né? Mas também o ciclista, pedestre, motociclista, né? No contexto geral. E para engrandecer o episódio de hoje, trouxemos um convidado muito especial, o Paulo Sérgio Leão, que é nosso amigo, nosso colega aí de trabalho também, ele que é coordenador do Núcleo de Ensino dos Bombeiros Voluntários de Concórdia. Então ele vai nos presentear aí com todo o seu conhecimento, né, ele que vive isso na prática aí no dia a dia. Seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast, Leão. Ok, obrigado, lisonjeado pelo convite. E esperamos bater um bom papo sobre segurança no trânsito. Com certeza. Leão, para começarmos, né, nos conta um pouco mais sobre o trabalho, né, que é ser o coordenador do Grupo de Ensino dos Bombeiros Voluntários de Concórdia. Quais as funções, né, as atividades que você exerce e também um pouco sobre a sua história como bombeiro, né? É longa. Vamos lá. Eu estou em Concórdia há 5 anos, vai fazer 6 agora em 2025. Eu morava em Balneário Camboriú, então já sou bombeiro de lá. E há 20 e alguns anos eu já estou na atividade. E a função na qual eu exerço em Concórdia, como coordenação do Núcleo de Ensino e Instrução, o objetivo é formar, primeiramente, os nossos bombeiros e também as formações externas, empresas, treinamentos, brigadas, cursos, né? Então toda a capacitação que envolve adultos dentro dos Bombeiros Voluntários de Concórdia passa pelo nosso departamento. Legal. Leão, e nos conte um pouco mais sobre as ocorrências diárias, né? Quais são as principais ocorrências, assim, acidente, APH, o que mais impacta também na vida do bombeiro, assim, essa questão que acontece inúmeras situações, né? Nós temos hoje, de cada 100 ocorrências, aproximadamente 70 são com a saída das ambulâncias. Dentro dessas 70 ocorrências, aproximadamente a metade envolve emergências com trânsito, seja atropelamento, acidente com motos, carro-moto, carro-caminhão, carro objeto fixo, bicicleta, qualquer coisa que envolve trânsito está nesses 50%. Demais são emergências clínicas e outras atividades relacionadas à atividade do bombeiro, propriamente dita, né? Mas o que está tendo um aumento considerável são as emergências que envolvem trânsito. E, infelizmente, os números não são favoráveis, né? Estamos perdendo cada vez mais pessoas e cada vez mais jovens, né, para a imprudência no trânsito. Isso eu até ia te pedir, Leão. Tipo assim, você falou que está há 5 anos aqui, né? Então tu já falou que tu viu uma evolução negativa, né, de acidentes. Isso tu te diz assim, tu acha que é pedestre, tu acha que é motorista, ou é tudo meio junto, é uma negligência de ambas as partes no trânsito? Eu penso que é o conjunto das ações, seja o pedestre, que não foi bem educado, seja o motociclista sem experiência ou abusando da experiência que tem, o condutor de um veículo desatento, desde condições climáticas, tudo influencia para que as pessoas percam um pouquinho da percepção onde acontecem os grandes problemas no trânsito. E deixa eu te pedir assim, vocês devem ter assim um horário que acontece mais, período de tempo, não chovendo, final da tarde, início da manhã, o pessoal indo para o trabalho. Só pra gente entender um pouquinho assim, já que vamos explorar um pouquinho. Nós temos algumas ocorrências que são meio que carimbadas, né? Questão de horários. 7 horas da manhã, horário de pico. 11h30 para meio-dia. E depois no final da tarde, próximo das 18 horas. Emergências que envolvem trânsito são esses horários mais específicos. As demais aí não tem horas específicas para acontecer, né? Mas o mais grave é isso, no horário de pico e os acidentes, então acaba meio que congestionando todo
o entorno da emergência, né, dificultando ainda o nosso trabalho. Legal. Leão, na sua experiência como bombeiro, estando sempre, né, na linha de frente, em situações críticas, né, de acidentes com muitas vezes vítimas graves, né, com múltiplas fraturas, até mesmo óbito, né, quais são as principais causas desses acidentes? Leandro, eu penso que a negligência ela está ocupando todos os ambientes. Talvez um conflito geracional, mas enfim, as pessoas estão mais desconectadas ou descentradas num processo todo. O uso de ferramentas como o telefone, que é uma ferramenta espetacular, mas no momento indivíduo, eu atravessar uma faixa falando no WhatsApp não vai funcionar. Eu dirigindo, manobrando, não vai funcionar. Como a gente vê motociclistas pilotando no meio do corredor e o telefone na mão mandando mensagem. Então assim, essa negligência toda é o grande fator que está levando esse montante de ocorrências e infelizmente algumas delas levando a pessoas a óbito. A gente percebe que hoje em dia realmente está todo mundo parece andando a 200 por hora, 300 por hora por causa da vida da gente, acaba o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, né? Mas é que nem tu falou, entendeu? É só negligência mesmo, né? Entendeu? Tipo, o acidente ele vai ser causado por alguma negligência, não tem como não ser isso. Né? Em algum momento, o acidente nunca, para acontecer sozinho é raro, né? Quando tem um acidente, pelo menos uma das partes está com a percepção comprometida por algum motivo. Trabalho, preocupação com casa, roupa no varal, ou com o som do carro muito alto, ou falando no telefone, a percepção dela vai estar diminuída. E o reflexo, consequentemente, também vai estar diminuído. Então, poderia ser evitado se todos tivessem a percepção focada naquilo que está fazendo. Se eu vou pilotar uma moto, eu vou pilotar uma moto, não vou falar o telefone. Se eu vou dirigir um carro, eu vou dirigir um carro e não vou estar com o som alto, falando no telefone, me distraindo com outras coisas a não ser o trânsito, né? Então, infelizmente, estamos numa forma muito acelerada, né, no nosso tempo e acaba prejudicando o aspecto trânsito. Então, assim, nos conta um pouco sobre a cinemática, né, de uma ocorrência hoje, desde a dinâmica, né, do atendimento, desde a triagem, né, do telefonema, né, a chegada no local, né, as viaturas destinadas para o acidente, como funciona e quais são as principais dificuldades que encontradas num cenário de um acidente grave muitas vezes. Então vamos lá. Primeiramente as pessoas devem entender que o carro do bombeiro, o carro da polícia, o carro do SAMU não voa, ok? É um veículo como todos os outros. Segundo, as pessoas têm o dispositivo de telefone na mão e esquecem de acionar o serviço de emergência. Todo mundo fica na curiosidade, quer filmar, quer botar na rede social da cidade, na mídia da cidade, acaba esquecendo de ligar para o serviço de emergência. Então isso tem um delay, okay? Na questão do acionamento. Uma vez acionado, depende a ocorrência ou a gravidade da ocorrência, por telefone, tem um bombeiro que consegue já passar orientações do que fazer. Um exemplo clássico disso é uma criança engasgada. Por telefone, o bombeiro consegue orientar o pai, a mãe, o familiar a começar as manobras até o carro chegar. Então nós precisamos de algumas informações. Parece chatice, parece que o bombeiro está querendo informações desnecessárias. Mas, por exemplo, se eu não souber onde é que é o local da ocorrência, eu não vou chegar. Então eu preciso saber o local, preciso saber o sentido da via, um ponto de referência, quantidade de vítimas, quantidade de veículos envolvidos, o tipo de veículo que está envolvido. Um exemplo, uma colisão entre dois caminhões. Um deles transporta produto perigoso. Eu preciso mandar uma equipe especializada, não vou mandar só uma ambulância que não vai me dar o suporte. Entendi. Eu não consigo atender com segurança. Então essas informações básicas têm que chegar, né? E por vezes o pessoal acaba ficando meio receoso, o bombeiro está me enrolando, né? Quando toca o telefone e é diagnosticado que tem uma emergência que é grave, enquanto está na linha com o bombeiro, já é tocado o alarme e o pessoal já prepara para a saída. Às vezes isso as pessoas não entendem, né? Isso acontece de forma simultânea, né? Então, disparou o alarme, vai descer o pessoal, vai se equipar, vai entrar nos veículos específicos e vamos conseguir deslocar. Isso às vezes o cara está no telefone ainda. Né?
O pessoal tá no telefone e ouve o cara, só um pouquinho, falando no rádio, desloca a tal lugar porque tem tal ocorrência. Então essa dinâmica as pessoas têm que entender. Quando nós chegamos no local, tudo vai variar de acordo com o tipo de emergência. Como as emergências urbanas, o principal problema é a condição da segurança no trânsito. Nós temos que pensar na nossa segurança, na segurança da vítima e na segurança do terceiro. O que acontece? Temos que sinalizar o trânsito, tentar gerar um fluxo, um desvio, porque se eu precisar de um apoio, o carro não consegue chegar porque o trânsito está bloqueado. E dentro do contexto de avaliação, todos os riscos devem ser avaliados. Se bateu 2 carros e está vazando combustível, o bombeiro não pode estar em cima daquele combustível. Então, quando tem colisões mais severas, vai um caminhão de resgate, que tem capacidade de atender vários tipos de emergências, e fica pronto emprego, uma resposta, caso aconteça algo pior, seja mitigado de forma imediata. Então, essa avaliação acontece. Por vezes, de forma bem rápida, né? O pessoal às vezes não percebe que o bombeiro está avaliando, sim, mas como faz parte do protocolo, a gente consegue avaliar e fazer o atendimento de forma mais segura possível. E existe uma equipe, né, de bombeiros onde cada um tem a sua função, né? O motorista tem a sua função, o primeiro socorrista tem outra, né? E eu entendi o que o Leão falou, que às vezes a pessoa que liga, ela fica agoniada, sim, porque ela pensa que o bombeiro que está falando com ela no telefone é o que vai lá, e às vezes não vai, o cara não vai lá, né? O cara já está só filtrando aqui. E vocês já estão se preparando, eles já estão na metade do caminho, entendeu? Por vezes o carro está na rua, né? A gente só desloca e facilita o trabalho. É importante isso. Mas as pessoas precisam entender. Vou te fazer uma pergunta. Vocês sabem todos os números de emergência disponíveis na nossa região ou na nossa cidade? Não sei. É uma coisa que as pessoas devem ter na mente. Tenho no meu celular, assim, mas eu vou ter que procurar na agenda também. Isso, então, Bombeiro 93, SAMU 92, Polícia Rodoviária Federal 191, Estadual 198, se deu um vendaval 199, que é a Defesa Civil, aí tem a Polícia Civil com números específicos, diz que 100, 180, 181, próprio telefone da Companhia de Energia Elétrica, ok? Bateu no carro, bateu no poste e tem fio caído, bombeiro não vai atender se tiver fio caído energizado, tem que esperar a Celesc. Então a gente consegue agilizar, o solicitante ou a população consegue agilizar o nosso trabalho também, conseguindo acionar órgãos específicos, tá? Mas temos que ter na mente número específico das emergências, tá? De qual órgão acionar. Importante. E a questão também, assim, Leão, dos bombeiros, né? Eu também faço parte do grupo e tal. É a questão do que às vezes as pessoas também acabam que não entendem, mas devido à gravidade muitas vezes do acidente, até um bombeiro antigo, um cara com uma vasta experiência, ele pode travar também, né? Pode acontecer de sabe, chegar no momento ali, ter uma situação tão grave e muitas vezes o outro, né, o colega, né, além da função dele, vai exercer a função do amigo também para fazer o que for necessário no momento. Além de bombeiro, nós somos seres humanos. Eu ia falar isso, né? E cada um tem um gatilho, né? Algumas pessoas, quando tem uma criança que é vítima, ela já tem um receio e se for muito grave ela pode bloquear. Isso é natural. Mas a ideia é que nós, como equipe, estejamos preparados para dar um chacoalhão no cara. Ei, depois nós conversamos, vamos resolver agora, né? Mas acontece com pessoas que têm a aparência, o aspecto físico semelhante a um familiar, a um amigo, né? Mas eu penso que a pior de todas as ocorrências quando envolve criança ou quando envolve alguém do nosso meio, no caso um bombeiro, um socorrista, alguém conhecido, né? Da família, né? Isso realmente pode gerar um bloqueio. A solução para isso nós fizemos uma conversa chamada pós-trauma. Acabou a emergência, nós nos reunimos, trocamos ideias. Se tiver que chorar, choramos. Se tiver que falar mais alto, a gente fala mais alto. O objetivo é trazer para a realidade, dizer que fizemos tudo o que foi possível, se não deu certo a emergência, né? Ou estamos aqui para te ajudar, vamos te encaminhar para um profissional específico, mas temos que fazer. Porque se eu ficar segurando todos os pequenos probleminhas que acontecem lá que eu não falo para ninguém, chega um momento que vai estourar. Aí eu vou surtar ou vou ter um problema sério,
e vai ser menos um para atender a comunidade. Então a gente tem esse cuidado. Certo. Isso é importante, essa conversa que vocês têm, né? Esse feedback até para... Na conversa a gente, poderia ter sido melhor? Sim. Se a gente tivesse feito isso, feito aquilo, te chamei para aquilo. Então a gente, é uma conversa bem informal, mas com o objetivo de trazer o bombeiro, o ser humano à realidade e dizer que, fizemos tudo que era possível naquele momento, na condição que nós tínhamos. Né, para não ficar com a culpa, que a culpa é um negócio preocupante. Sim. E o que pode ser melhorado, né? Numa próxima ocorrência, né? Isso com certeza. O objetivo é o aprendizado, né? Se tornar constante. Independente da condição que seja, a gente está sempre aprendendo e melhorando. Muito interessante. Leon, deixa eu te explorar mais um pouquinho. Para quem presencia um acidente, por exemplo, acidente de trânsito, tu já comentou assim que às vezes muitas pessoas ficam filmando, ligando para amigo. Qual que seria a principal orientação que tu daria assim? Não, presenciei um acidente, uma batida, um atropelamento. Ok. Primeira coisa, todos os brasileiros que são habilitados passaram por uma capacitação de primeiros socorros. E lá é dito o que fazer ou o que não fazer para manter alguém vivo. Ponto. Não precisa ser médico, não precisa ser bombeiro para fazer esse tipo de coisa. A primeira coisa que deve ser feito é acionar o serviço de emergência. Correto? Então você acionando já está prestando um socorro. Ok? Segundo, existem pelo menos 5 coisas que vão matar alguém numa condição de emergência que envolve acidente. Primeiro é a hemorragia severa. Então não custa alguém pegar uma camiseta, uma toalha, um pano e colocar em cima de um ferimento que esteja sangrando e segurar. Não custa nada isso. Contaminação. Não se preocupem com isso. O mais prejudicado é a vítima. Então contenha aquela hemorragia a qualquer custo. Segunda coisa, vias aéreas. Às vezes o pessoal não quer mexer com medo de um processo porque a vítima vai ter uma lesão maior. Se você não fizer nada, ela vai morrer. Às vezes engasgada com a própria saliva, com o próprio sangue na boca, correto? Então o fato de você abrir a via aérea ou lateralizar a cabeça, se tiver secreção, para que ele não se engasgue com aquilo, já está salvando a vida dele, ok? Então a via aérea é o segundo. Terceiro é a respiração dessa pessoa, verificar se ela está respirando, e se tiver consciente, conversar com ela, trazer calma, respira. Manter ela calma. Manter ela mais calma possível. Depois a condição de... o coração dela tem que estar batendo. Se não estiver batendo, tem que fazer ele bater. Como é que se faz? Reanimando. É um trabalho mais delicado, mas fazer as compressões torácicas é importante. E por último, a questão neurológica. Por que a questão neurológica? Porque às vezes uma emergência clínica, um mal, uma doença, pode gerar um acidente. Por exemplo, estou dirigindo meu carro e sofri um AVC. Eu bati o carro e cortou minha cabeça. Estou com traumatismo craniano, mas a causa foi um derrame, o AVC. Então a questão neurológica, identificar se a pessoa consegue falar, se ela está associando a realidade, o momento, se ela está esquecida, se ela está confusa, se está desorientada, ou se tem, por exemplo, consegue apertar minha mão? Se ela tem tônus muscular em ambos os membros, ok? Se ela tem respostas específicas, já avalia uma condição neurológica. Se ela está totalmente fora de uma realidade, uma condição a nível de sistema nervoso central que está afetando aquela vítima. Então, do que eu falei, 5 coisas, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode chegar e conversar com a vítima, ou botar a mão e estancar a hemorragia, ou conversar com ela. Se ela está te respondendo, entendemos que ela está respirando. Até para manter a pessoa calma, até chegar manter ao a serviço, calma. né? Não precisa entrar dentro das ferragens. Não, de fora. Com o máximo de segurança possível. Se comunica, ok? Conversa, busca informações. O bombeiro ou qualquer serviço de emergência vai mais preparado com equipamentos, com veículos, quando a gente sabe o que realmente está acontecendo. Bateu 2 motoqueiros. Tá. Os 2 podem estar sentados, os 2 podem estar um deitado, outro sentado, um pode estar todo quebrado, outro não, ou os 2 podem estar em óbito. Então, a informação que é coletada por esse popular
essa pessoa que talvez vai acionar o serviço é extremamente importante. E sim, nós devemos fazer algo. Se nós não fizermos nada, nós podemos ser processados por omissão de socorro. Aí o bicho pega. Mesmo não estando envolvido no acidente. Sem envolvimento. Você está negligenciando uma condição que você poderia ter feito algo a alguém. Legal. Não, e nessas épocas de finais de ano, né? Que geralmente as pessoas saem de férias, né? Saem viajar. E na maioria das vezes são pessoas que elas andam na cidade, né? No trânsito, elas são acostumadas com o trânsito local. Urbano. E aí, urbano, isso. E quando você pega o trecho, né? Pega a BR, muda tudo, né? Então é mais movimento de caminhão, carro pequeno, moto. Qual o conselho, né? A orientação que você dá para essas pessoas que vão fazer sair agora no final de ano? Primeira condição, o veículo deve estar em boas condições. Segunda condição, o motorista também deve estar em boas condições, correto? Quando eu falo isso, eu digo condição de saúde, estar com a percepção em dia, sem influências de qualquer coisa para ele poder pegar a estrada e dirigir. Nos perímetros urbanos, os carros andam diferença de 3, 4, 5 metros de distância. E esse é um hábito que eles tendem a levar para a rodovia. Aqui a 20, 30, 50 km por hora é possível parar um carro a 5 metros de distância. Você a 80 você não consegue. Então tem muito dessa condição de ficar muito perto. Então primeira coisa, mantém-se uma distância segura para ter uma viagem segura. Certo. Então manutenção do veículo, o motorista em condições para ter essa condução, manter uma distância segura do veículo que esteja à frente e ficar atento. Ontem eu passei na rodovia, não tinha buraco, hoje pode ter um que vai engolir meu carro. Ou ontem tinha um buraco, hoje já cobriram aquele buraco. Então a estrada é uma surpresa, mesmo eu passando todo dia posso ter surpresa, né? Então manter a atenção 100% e nada de fazer aventura. Vou daqui para o litoral, uma viagem que em tese dura 6 horas, o trânsito está intenso, vai durar 8, 10 horas de viagem e eu vou querer tocar direto. Não, calma tia, para, levanta, estica a perna, vai no posto de combustível, toma água, toma um café, evitem dirigir com sono e jamais sobre efeito de qualquer substância, seja lícita ou ilícita, que vai afetar a condição de coordenação e percepção das pessoas. Álcools e drogas, né? Leon, até um assunto meio polêmico, assim, porque o Código Brasileiro, os carros antigamente vinham equipados com extintor de incêndio, foi-se muito cobrado isso, foi cobrado primeiros socorros, e hoje já isso não faz mais parte de uma cobrança do próprio governo, Detran, que hoje tipo, os carros nem vêm mais de fábrica com extintor de incêndio, por exemplo. O que tu faria, assim, tipo assim, qual que é a tua dica, assim, vou viajar, tal, tu acha necessário levar alguma coisa? A gente sabe que primeiros socorros é uma coisa, assim, que nós já até comentou, que, tipo assim, às vezes a pessoa não é habilitada, mas tu acha necessário, só para nós causar uma polêmica, assim, porque a lei muda, desmuda, né, então fica um negócio meio estranho, né? Vamos lá. Eu sou da época do kit de primeiros socorros, isso, né? Aí. E foi um boom no mercado. Teve gente que ganhou dinheiro, ficou rico com esse negócio. Mas como foi uma questão de imposição e se aproveitaram muito da população, acabou entrando em desuso, né? Eu deixei de ter um kitzinho assim, hoje eu tenho uma bolsa desse tamanho no meu carro. Até mesmo pela profissão que jamais eu vou passar e não vou parar. Do extintor, é a mesma coisa que você tirar o step do carro. Tá lá para não ser usado. Mas se precisar no teu carro, tu não vai ter condições mínimas de dar uma segurança à tua família, por exemplo. Imagina que você está viajando com 5 ocupantes no veículo e começa a ter uma fumacinha, tu percebe que teu carro está pegando fogo na parte do motor, qualquer motivo, e você não tem um dispositivo simples, que é 1 quilo de pó químico. Que não pega espaço nenhum no carro, né? Nada. E você não tem aquilo para dar uma condição de segurança para tua própria família. Então é um negócio que quem planejou essa lei, desculpa o termo, mas porra, cara, o cara não pensou na segurança da população. Sou a favor que tenha extintor. Eu, por mania, tenho 2, um no porta-mala e outro no local específico do carro. Se eu não usar para mim,
ótimo, eu uso para outro. Eu não posso pensar só na questão financeira de ter R$100, R$200 no extintor. Cara, é a segurança de alguém. Eu tô te pedindo porque semana passada foi na frente da loja ali, né, que tem o silo da Copérdia, o cara parou com um carro e começou a pegar fogo no motor. E ele saiu do carro, apavorado, só que tinha um cara com uma caminhonete do lado, e o cara foi lá e tinha um extintor e... Depois até os bombeiros chegou, entendeu? Mas ali já tinha... Se o cara não tivesse o extintor aí, cara, não sei, eu acho que ia pegar fogo o carro inteiro, entendeu? Isso. Já tava uma fumaceira, o cara já tinha labareda, tudo, né? Então por isso que eu acho que tem coisa assim que é bom a gente conversar, né? É extremamente importante que tenhamos extintores de incêndio nos veículos, ok? Ah, tem um custo? Sim, mas o meu bem custa mais e a minha vida não tem preço que pague. Então se eu tenho um dispositivo para minimizar o risco, minimizar o problema, por que não usar? Ah, mas a lei diz que não. Tchê, é minha segurança. Okay? Parece assim que a gente tem que ser cobrado, entendeu? Infelizmente. Mas é uma coisa que tu pode ter no teu carro, entendeu? Bota num cantinho lá. Não se precisar, você sabe onde que tá. Exatamente. Só que lembrem-se, os carros novos, a partir de 2018, não vem mais com extintor no carro. Os carros antigos têm extintor. Se você tiver um extintor e não estiver dentro da validade, você vai ganhar uma multa. Isso. Porque é um item que é obrigatório naquele tipo de veículo. Então tem que tomar muito cuidado. Ah, não é mais cobrado, então qualquer carro vai deixar de existir. Não. É específico. Os carros novos não têm obrigatoriedade. Os carros antigos que têm. Mas tem que estar regular. Tem que estar com a carga em dia, porque senão vai ganhar multa. Interessante. Até uma dica, né, que eu tenho no meu carro, como os carros hoje eles não vêm mais com o local ali para você colocar o extintor, né, o suporte, eu comprei o extintor, né, e comprei um velcro, né, e prendi ele embaixo no carpê, né, do carro mesmo, embaixo do banco, né, no próprio carpê do carro. Fica legal ali, não incomoda. Faz barulho, não incomoda, fica tudo certo. Isso aí. É o tipo de item que a gente tem para não querer usar, mas se precisar tá aí, né? Exatamente. É tipo um seguro de carro, a gente faz, mas não quer usar. Porque se tu usar é porque aconteceu alguma coisa, mas se tu precisar, tá o seguro, vai estar com o seguro. Exatamente. Esse é o pensamento. Léo, eu tinha comentado antes que primeiros socorros, quando todo mundo faz a carteira de motorista, a gente tem a dica lá, estuda sobre isso. Mas você sabe, com o passar do tempo, vai renovando a carteira, não vai... O que tu sugere, assim, teria alguma coisa que podia ser feito? Claro, buscar informações, né? Acho que isso é... Mas podia ser criado alguma coisa daqui a pouco para dar essa reciclada. Sei que daqui a pouco tu vai falar um curso de bombeiro, né? Acho que tu... Vou puxar a brasa para nossa assada, né? Uma das possibilidades é fazer um treinamento ou fazer um curso específico de socorrista ou de bombeiro voluntário que vai ter uma carga horária bastante grande e ampla na formação de primeiros socorros, né, o atendimento pré-hospitalar. O bombeiro também ministra palestras, treinamento para empresas ou algumas associações voltada exclusivamente para essa parte de primeiros socorros. Eu poderia até sugerir que vamos buscar na internet, mas calma, é você botar a mão na massa, você ver a coisa, você praticar uma manobra diferente, você assistir. Então eu não recomendo justamente esse uso dessa ferramenta nesse momento. Existem várias formas. E se você aprendeu, o que você aprendeu, você poderia repassar ao teu familiar, ao teu pai, teu parente, o teu funcionário, passar uma dica de segurança, uma dica de primeiros socorros, é sempre válida, né? Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aqui em Concórdia a formação da Lei Lucas aos professores da rede municipal de ensino. E os próprios alunos que são professores já realizaram a manobra nas escolas, que diminuiu drasticamente a condição de atendimento nas escolas por conta dessa capacitação, e eles repassam informação adiante. Então na casa deles aconteceu uma coisa, eu sei o que fazer, eu treinei, eu consigo manter alguém vivo até o bombeiro chegar ou fazer um primeiro socorro de forma bem pontual, específica. Mas a sugestão é, nos procure na corporação para conversarmos, tirar dúvidas, a gente está sempre à disposição, material didático, material para estudo a gente disponibiliza sem problema nenhum, mas a formação em si
O ideal é que fizesse um curso um pouco mais específico, né? Mas achei interessante esse negócio das escolas aí, daqui a pouquinho, porque as crianças são o nosso futuro, então as pessoas mais velhas às vezes não vão buscar mais informação. Mas se tiver alguém da família, um filho, um neto, alguém que esteja estudando, que aprendeu alguma coisa sobre isso, é interessante também, né? Sim, sim. Nosso projeto Bombeiro Mirim Aspirante traz isso para criança e adolescente, para enraizar isso, para quando ele tiver 20, 30 anos, ele ter gravado isso. Então é que a gente lembra algumas coisas que quando a gente tinha 10 anos de idade, que foi ensinado, a gente porque enraizou, né? Como o primeiro socorros é uma coisa que não está na grade curricular ainda no nosso sistema público de ensino, nós começamos atacando os professores, porque tem uma lei que obriga que eles tenham capacitação específica. Haja visto que uma criança infelizmente faleceu numa atividade da escola e acabou que o professor não fizeram nada. Ninguém soube fazer nada e ele morreu. Por isso a família teve um apelo popular e criou a tal da Lei Lucas, né? O objetivo é, cada ser humano que trabalha num estabelecimento escolar tem que ter essa capacitação. Por que não ter isso para quem dirige? Ou para quem é só pedestre? Por que não podemos expandir essa forma de manter alguém vivo, de salvar vidas, ou seja, ajudar alguém, né? Que eu tenho certeza que outros países já fazem isso, né? Sim, Japão da Ásia, o Japão é uma das referências, tanto é que eles treinam as criancinhas lá na creche, que chama de SEMEI, né? Sim. Caso de terremotos, caso de tsunamis, elas têm uma orientação, um treinamento para saber agir caso aconteça alguma coisa do tipo. Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa já têm programas que usam as crianças ou ensinam as crianças os primeiros socorros. Inclusive tem um país a Alemanha, que já está disponibilizando o desfibrilador através de drone e manda para as residências, né? Legal. Ponto específico, e a maioria desses atendimentos acontece com familiares prestando o primeiro socorro a alguém. E nesse montante tem as crianças que aprendem na escola como fazer os procedimentos. Interessante. Então, Léo, já chegamos, né, praticamente no final do podcast, né? E como a gente está se aproximando do final de ano, né? Qual seria a sua dica, assim, para quem está saindo, né, de férias ou, enfim, passeando, viajando, né? Qual seria a tua última dica aí para nós encerrarmos o podcast hoje? Falando português o mais comum, tira o pé, desacelere um pouquinho, atue com responsabilidade. A pressa não vai chegar mais rápido no teu destino, então vai de boa, vai curtindo, com segurança, com responsabilidade, mantendo a percepção em dia, mantendo o ser humano em primeiro lugar e respeitando as legislações de trânsito, respeitando o ser humano que não está no teu carro, não está contigo, né? Ele também tem uma família, ele também precisa de cuidados. Então não se aventurem, não façam besteiras, porque o fim normalmente é trágico. Eu tenho sempre por mim, assim, no trânsito, quando eu vou viajar, além de me cuidar, eu tenho que tentar cuidar do outro também. Porque ninguém sabe como vem ao contrário, como vai na tua direção, então entendeu? Sempre tá bem precavido. Né? Tudo acontece muito rápido, né? Quando envolve trânsito, né? Então, assim, a dica, vou estender um pouquinho, se você for para o litoral ou para qualquer ambiente que tenha água, no verão agora o pessoal gosta de se refrescar, por favor, se não sabe nadar, se não conhece o ambiente, não ande com água além da altura do umbigo. Se for entrar na água, não entre sozinho, use um colete salva-vidas, respeite as sinalizações, e tenha um excelente fim de ano e um ótimo 2025. É isso aí, gente. Então, se vocês gostaram desse episódio, passem para os familiares de vocês, sigam a Nova Veículos no Instagram. O Léo vai falar também do Instagram do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. Assista o nosso canal do YouTube e compartilhe. No Instagram do Bombeiro Voluntário Concórdia, @bvsc.concórdia. Seja no Instagram ou no Facebook, o mesmo nome. Queremos agradecer ao Leão, né, pela gentileza e esse conhecimento que passou para nós, né? Essa experiência que ele tem há anos como bombeiro, né?
E, como ele falou, deixa as portas abertas também. Quem quiser passar na corporação, tirar uma dúvida com eles, conversar, as portas estão sempre abertas, né, Leão? Nossa porta não tem tramela. Isso aí. É a casa do povo. É isso aí. Também agradecer ao Leão, né, essa oportunidade também de estar repassando todo o seu conhecimento, né, não só para nós, mas para todos as pessoas que estão nos assistindo, né, e nas nossas redes sociais, nas redes sociais do próprio Bombeiro também. Muito obrigado. Estamos juntos. Isso aí. A gente tá, a Nova Veículo, sempre preocupada com nosso objetivo, que é o principal, é vender carro, mas a gente também se preocupa com o entorno de tudo isso, entendeu? Então acho que é coisas importantes que às vezes não é abordado, né? E eu acho que isso às vezes tira a dúvida de muitas pessoas e abre um pouquinho o caminho de conhecimento das pessoas. Muito obrigado. Excelente, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Então, chegamos ao final de mais um ano, né? Então, quero agradecer a todos que nos seguiram, né? E nos acompanharam até aqui. E até o ano que vem. E como foi o nosso último episódio de 2024, quero desejar a todos aí um bom final de ano, né? Um Feliz Natal aí, para nossos amigos, clientes, parceiros, quem não é nossos clientes ainda, né? Que venham nos visitar na Nova Veículos. Muito obrigado.